Salve, salve meus dev amigos, minhas dev amigas, estamos aqui para mais um vídeo sobre lógica de programação, com nossa querida Godot. Nesse vídeo nós iremos entender, vamos dar uma revisadinha rápida nos conceitos de variáveis e vamos agora iniciar o conceito de funções. Muito bem, estamos aqui como a gente deixou no último vídeo. Eu reparei no vídeo, quando eu fui editar, que não estava aparecendo essa abinha aqui, Output. E ela vai ser muito importante, gente. Então, nesse vídeo aqui eu já corrigi isso, o meu programinha que estava gravando, ele eu tinha colocado uma barrinha e essa barrinha estava tampando aqui o Output, mas agora já está aparecendo. Uma outra coisa que eu percebi também é que as letras estão muito pequenas no código. Eu me acostumei, para usar para ficar programando com as letras pequenas, que para mim não faz diferença, mas para vocês é melhor que esteja assim maior um pouquinho. Se você não viu o primeiro vídeo, onde eu mostro lá a página da Godot, como que você baixa o programa para chegar até esse ponto aqui onde a gente está, eu vou deixar aqui em cima no card esse primeiro vídeo para vocês poderem estar vendo e conferindo como que a gente chega até aqui. Vou dar uma revisãozinha rápida no que a gente viu. Vou inclusive apagar isso aqui tudo, foi só para a gente dar uma olhada. No último vídeo a gente viu que uma variável é um pedacinho, reservar um pedacinho da memória do seu computador para armazenar uma informação. Em GDScript, para declarar uma variável ou para criar uma variável, a gente tem para criar, muitas vezes nos vídeos que vocês vão assistir, o pessoal vai falar, declare uma variável tal, quer dizer que é para você criar uma variável. Para criar a gente usa a palavra reservada var e atribui o nome para nossa variável. Vida. Para poder dizer que tipo de variável é essa, é uma boa prática a gente falar que tipo de variável a gente está criando, a gente utiliza dois pontos e diz que tipo é essa variável. Essa aqui pode ser int, para inteira, float, para números com casas decimais, float, strings para texto, string para texto, ou booleana para determinar se ela só é verdadeira ou falsa. Vou entender que essa aqui é uma inteira. Para atribuir um valor inicial para essa variável, a gente usa o igual e atribui esse valor, 3. Mas para a gente criar uma variável do tipo float, a gente vai fazer a mesma coisa. Var. Eu vou colocar mana agora. Dois pontos para atribuir um tipo para ela. Ela é um float. E eu começo com 100%, 100.0 de mana. Então tá aqui. Vamos mudar aqui para HP? HP e mana, certo? E vou criar uma variável aqui também, var. Nome do jogador. O nome do jogador vai ser uma string. E ele vai começar é um texto, todo o texto ele fica dentro de aspas duplas, ó. Como que vai ser o nome desse jogador? Paulo. O jogador se chama Paulo. Vamos criar uma booleana também para ficar aqui de exemplo. Ele já começa com uma espada. Esse jogador já começa com a espada, é uma booleana e vai começar como falso. No começo do jogo, esse jogador não tem a espada para poder estar enfrentando os inimigos. Isso aqui é só um exemplo, só para a gente estar olhando. E no vídeo de hoje, como já está no título, a gente vai falar sobre funções. O que é uma função? A função, ela nada mais é do que um bloquinho de código que executa alguma função que você queira.
Aqui a gente tem essas informações, mas só ela não faz nada, né? Eu tenho aqui as variáveis, tenho esses valores guardados, mas para mim poder estar utilizando esses valores para alguma coisa, dar uma utilidade para ele, eu preciso de uma função. A função ela basicamente é um bloquinho de código que faz uma determinada ação. Para a gente poder... O GDScript já tem algumas funções prontas, né, dentro dele, né, algumas funções já pré-programadas, mas a gente cria as nossas próprias funções. Inicialmente, para vocês entenderem melhor, vamos utilizar um pouquinho das funções que ele já vem com ele. Inclusive é uma das que quando você cria um script ela já aparece. Aqui ó, ele está me avisando que não foi salvo as alterações. Vou dar um Ctrl S para salvar. Hoje vamos conhecer 3 funções nativas já do código que a gente vai estar utilizando muito elas, né? Elas as principais que a gente pode estar aplicando aí para algumas ações comuns nos jogos. Como para declarar uma função, eu uso a palavra reservada func. Vou atribuir o nome da função, igual eu faço com o nome da variável, eu posso dar um nome para a função. Nesse caso, eu vou estar utilizando uma função nativa que já tem no código, ela se chama read. Então, se eu boto aqui underline, read. Ao final da função, né, para determinar que uma função ela está aqui dentro desses parênteses aqui. Aqui a gente pode determinar valores, né, como se fossem variáveis aqui, a gente pode atribuir aqui algum valor que ela possa estar utilizando, mas a gente vai ver isso mais para frente. Ela termina com 2 pontos, aqui os 2 pontos atribui um tipo, mas aqui não é um tipo, aqui ele é só da indentação, que eu cheguei aqui, eu desço aqui para baixo, eu estou dentro dessa função agora, ó. Aqui ele está dizendo que não foi nada declarado dentro da função, por isso está dando essa mensagem de erro. Então está aqui a função read. Como eu ainda não vou colocar nada aqui dentro dela, eu vou só colocar pass, porque aí ele para de dar o erro. Está aqui a função, ela está ativa, porém ela não está fazendo nada, é só passe, para passar direto aqui e não dar erro. Essa função nativa, ela quando carrega o nosso jogo, ela é chamada. Isso é outra característica das funções. As funções precisam ser chamadas. Em algum lugar do código, ela tem que estar sendo chamada para ela poder executar. Ela não executa por si só. Essa função nativa, ela executa uma vez quando o nosso código é carregado. Agora eu vou começar a aplicar aqui o nosso output para a gente poder estar utilizando ele e ver como que é um código sendo executado. Eu vou utilizar uma funçãozinha aqui muito bacana, assim, que isso salva vidas aqui, vai ajudar demais vocês a estar programando, que é o nosso print. Print de imprimir, só que ele não imprime na impressora, não vai sair um papel aí. Ele imprime algum valor aqui no output, vai aparecer aqui. Se eu colocar aqui print HP, aqui ele já determinou. Esse HP é a minha variável. Essa função ela carrega uma vez quando o nosso jogo é executado, vamos dizer assim, por enquanto. Então ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai imprimir o nosso HP. Se eu clicar aqui na craquetezinha, ele vai executar a cena que está selecionada, no caso essa Node 2D. Cliquei, vai aparecer aqui a tela, não tem nada, logicamente eu não coloquei nada visual, mas aqui no nosso output apareceu 3. Vou parar aqui no stop, apareceu 3, certo? Se eu colocar aqui print vírgula HP e mana, vou clicar na craquete de novo. Repare aqui no output 3 e 100. Parece que é 3.100, né? Mas na verdade é o HP e ao lado, como eu só pedi para colocar um do lado do outro, ele aparece todo junto. Então a gente viu essa função, ela carrega uma única vez, vocês viram que apareceu aqui só uma vez, ou seja, ele só rodou uma vez isso. Se eu colocar aqui print e botar aqui
nome do jogador e executar. Paulo, tá aqui, ó. Ele mostrou para mim, beleza? Então essa é a função read, ela executa uma única vez quando o nosso jogo é carregado, ou quando essa cena for carregada, quando esse nó for carregado dentro da árvore, ela vai acontecer uma única vez. Outra função muito utilizada é a func underline process. A process ela é um pouquinho diferente. A read ela é executada uma única vez, a process usa um delta. O que isso significa? Que ela vai executar 30 vezes por segundo. Então, passou 1 segundo, ela vai executar 30 vezes. Eu vou fazer mostrar aqui para vocês. Se eu disser aqui print, vamos usar o nosso HP, ele vai printar o HP. Aqui ele só printou uma única vez, apareceu Paulo. Agora se eu executar aqui com o nosso HP, dá uma olhada no que acontece. Olha só, ele está printando ele 30 vezes por segundo, olha aqui. Tá vendo? Parar aqui, ó, esse tempinho que a gente ficou, ó, ele printou isso, veja, 556 vezes. É muita coisa. Aqui nessa vassourazinha aqui você limpa. Ele tá me dando aqui um warning. Um warning aqui são avisos de que alguma coisa no código, assim, não é um erro, é só um aviso que o próprio sistema notou que uma coisa não está sendo usada, não está funcionando direito. Aqui ele está dizendo que eu não estou utilizando o parâmetro delta. Isso aqui significa que eu não tô, esse delta aqui ele não está aparecendo aqui dentro do, ele está aqui dentro do parâmetro, mas não está sendo chamado aqui dentro. Isso não é um erro, né? Em alguns casos isso acontece mesmo. E ele recomenda aqui que eu coloque um underline na frente do delta. Aqui, ó, eu mude o delta para underline delta, que ele para de dar o erro. Isso é o mesmo que eu aí, sumiu. É o que eu estou dizendo, que eu tenho esse parâmetro, mas eu não vou utilizá-lo. Em alguns casos acontece muito isso. A gente cria aqui um parâmetro, mas ele não precisa ser usado aqui. Eu vou explicar isso mais para frente, assim, para a gente não se confundir. Então aqui a gente conheceu a func, que executa a única vez quando a árvore é carregada, a process, que executa 30 vezes por segundo. Qual que é a utilidade delas? Assim, vamos pensar melhor. O que eu preciso que execute uma única vez? A vida do jogador, por exemplo, que ele conte, ele veja, quando ele começar, ele já pegue aqui, já atribui um valor para a vida do jogador. Se, por exemplo, eu começasse aqui com 0, o jogador vai começar com 0 vida, mas quando o jogo carregar, eu quero que o HP, para atribuir um valor, né? Vocês sabem, a gente usa o igual, o HP receba 3. Se eu disser para printar aqui, ó, print HP, ele começou com 0, mas aqui ele ganhou 3. Eu vou tirar esse aqui, ó, para ele não ficar criando aquele monte. E eu vou colocar pass. Pass quer dizer que ele vai ignorar isso aqui. Aqui esse erro aqui é aquele outro erro que a gente já corrigiu, então não tem problema. Se eu executar agora, 3. Quando ele carregou aqui, ele deu esse nome primeiro. E o código ele é executado de cima para baixo. Quer ver? Se eu deixar o print aqui, ó, e pedir para carregar, tá 0. Porque quando ele passou por aqui, ó, ele vem de cima para baixo. Ó, ele imprime primeiro. Eu imprimi, o HP ainda estava com 0. Eu dei 3 para ele. Se eu copiar isso aqui e colocar aqui embaixo, vou executar agora. Ele começou com 0 e depois ele ganhou 3.
Beleza, perfeito. Uma outra coisa importante aqui que eu meio que pulei é que olha aqui o alinhamento, a gente chama de indentação. Essa indentação é o alinhamento. Esse alinhamento, olha só, eu tenho tipo um tabzinho, se eu colocar aqui, ó, encostado na função aqui, print HP, tá dando erro, ó. Ele está entendendo que essa função não tem nada, que isso aqui é uma linha fora. Eu preciso colocar ela dentro desse código. Para ele entrar dentro dessa função, eu dou só um tabzinho, ó. Ele passou, tá dentro agora. Tá vendo tanto que eu posso recolher até aqui, ó. Beleza? Então, read processa uma única vez, process processa 30 vezes por segundo, e tem uma outra bem parecida com process, que é a func. Physics process. A physics process, ela é muito parecida com a process, mas ela é indicada para aqueles casos que há simulação de física. Tá até aqui physics, né? Aqui o que a gente aplica aqui é a gravidade. Eu quero que meu personagem caia, que ele não fique flutuando no ar, então toda essa parte fica aqui. No process eu posso usar para ele verificar quando eu aperto um botão, o contador de tempo do jogo, o contador de vida. Isso são processos que não envolvem física. Já o Physics Process, ele faz a mesma coisa, ele é executado 30 vezes por segundo, mas ele é indicado para os casos em que há física, né? Ou melhor, quando há simulação de física. Física só existe no nosso mundo, né? No mundo virtual existe uma simulação dela. Então ele simula gravidade, força, né, uma pressão, um empurrão quando há o caso, uma ação de vento, uma ação de um impacto de um poder quando atinge o personagem. Então tudo isso é feito aqui no process. Então temos o read, que é executado uma única vez, o process, que é executado 30 vezes por segundo, e o physics process, que é executado 30 vezes por segundo, quando há necessidade de física. Para finalizar aqui, gente, que está ficando já longo, eu vou criar uma função minha. Func nome. Eu vou colocar nome do player, porque eu já tenho o nome do jogador aqui, né? Não é bom você ter uma função com o mesmo nome do... Eu acho que até dá... Ele costuma dar erro. Vamos ver o que ele diz. Ó. Ele já diz que esse nome já foi declarado, ó. Que ele está aqui, ó. Vou dar 2 pontos e vou dar um PES aqui a início. Pronto, criei aqui minha própria função. Essa função vai me mostrar o nome do meu jogador, certo? Aqui tem uma questão. Aqui é chamada uma vez, quando o jogo é carregado, e esses dois é chamado 30 vezes por segundo, certo? Essas três são chamadas automaticamente. Porém, essa minha que eu criei, ela tem que ser chamada em algum lugar. O código não vai entender que eu quero que ela seja chamada. Olha, passou por aqui, vai chamar essa aqui na sequência. Não. Se ela não for chamada em algum lugar, ela não vai acontecer. Se eu quiser chamar ela uma única vez, eu posso simplesmente aqui, na hora que ele carrega, eu chamar ela aqui, ó. Tá vendo? Aí ela vai chamar aqui, ó. Se eu botar aqui print nome do jogador e executar, ela funcionou. Tá vendo? Funciona perfeitamente. Quando essa árvore que carregou, ela chamou essa função. Se eu colocar aqui um PES e pedir de novo, não aconteceu nada. Ela não chamou, porque em nenhum lugar ela foi chamada. Qual que é a utilidade disso, né? Digamos aqui, eu precise
Quando aqui em Process eu crio uma quando eu apertar um botão. A gente vai ver isso na próxima aula. Quando eu aperto um botão, uma outra função seja chamada. Quando eu esbarro em um inimigo, uma função de hit tem que ser chamada. E assim por diante. Eu posso criar minhas funções e posso chamá-las nos momentos adequados, onde eu acho que eu vou precisar. Beleza, pessoal? Por esse vídeo vai ser só. No próximo vídeo a gente vai ver uma outra coisa bem bacana, que já são as condicionais, né? O que é isso? O que é uma condicional? Se, e se, ou se não. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Esse projeto é um projeto independente que precisa da sua ajuda para acontecer. Se você puder ajudar de forma financeira, faça um Pix de qualquer valor para o canal. Mas você também pode estar ajudando compartilhando, curtindo, comentando e se não é inscrito, se inscrevendo no canal. Até a próxima!